Pessoal, tudo bem? Pra quem viu meu último vídeo, eu postei um kitzinho que eu fiz, farmhouse, onde eu fiz um passarinho, né, pra complementar ali um enfeite, uma bandejinha que eu fiz. Eu vou deixar aqui pra vocês no final do vídeo. Eu queria mostrar pra vocês como que eu fiz aquele passarinho. Eu utilizei essa cerâmica fria aqui, ó, da Das. Então você encontra aí na internet. De água eu coloquei num potinho e você molha. Molha essa massinha pra ela ficar mais maleável. Ela tem uma textura como se fosse mesmo aquelas massinhas de modelar da escola, sabe? Então, você vai fazer uma bolinha, deixar ela o mais homogênea que você conseguir aí. Você pode trabalhar em qualquer superfície, de preferência lisinha. Se você tiver aquelas mesas de trabalho mesmo, né, para artesanato, você pode trabalhar nela. Senão, você pode trabalhar aí na sua mesa, numa pedra também, uma pedra de mármore, uma pedra da cozinha, assim, e ela fica legal também, porque ela vai ficar mais lisinha. Então, você tenta malear todos os lados aqui dessa bolinha, porque a intenção é que ela fique mais lisinha assim, tá vendo? Quanto menos aberturas essa massa tiver, mais fácil vai ser você fazer o seu passarinho. Gente, o que eu vou utilizar aqui pra fazer esse passarinho? Eu não tenho as ferramentas de fazer a cerâmica fria. Eu não tenho toda aquela... Adoraria ter, inclusive, né? Aquela maletinha com todos as parafernálias pra fazer cerâmica fria, meu sonho. Como eu já disse aqui, eu não sou especialista em cerâmica fria, tá? Mas eu decidi me arriscar e consegui fazer, gente. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma massa, um sonho, tenho uma faquinha de queijo, na verdade 2 faquinhas de queijo. Não sei se eu vou utilizá-las aqui hoje, mas geralmente eu não utilizo ela pra queijo pra nada, porque, enfim, mas vou utilizar pra me ajudar ali no que for preciso. Tenho aqui uma tesoura, não sei se eu vou utilizar também, mas talvez eu precise. O passarinho que eu fiz, eu só usei a cerâmica fria e uma colherzinha, gente, então tá super certo. Gente, basicamente isso, tá? Fiz uma massinha homogênea, tá vendo? Fiz uma forma mais ou menos como se fosse uma bolinha, né? Mas não exatamente uma bolinha, mas para um rolinho. Essa massa, quanto mais você alisar, melhor a textura dela vai ficar. Então, tenta deixar ela o mais lisinha que você conseguir aí, porque vai ser bom pra você poder trabalhar. Gente, ó, ficou uma bolinha, tá vendo? Mais ou menos uma bolinha, não precisa ficar perfeito. O importante é que ela esteja o mais lisinha possível aqui. E aí, agora é só você mudar o seu passarinho. Hoje eu quero fazer um passarinho mais gordinho, mais barrigudinho, vamos dizer assim. O outro que eu fiz, ele tava mais magrinho, vamos dizer assim. Essa massa, ela tava guardada já tem uns 2 meses, então ela tá um pouquinho dura. Mas eu não quero desperdiçar massa, gente, porque não é baratinho, né? Então, ó, já começa a tomar forma. Eu começo a fazer essa parte aqui da frente primeiro. Você vai moldando. A massa, a cerâmica fria, ela te dá essa liberdade de você realmente moldar certinho com a sua mão aí. Sem a necessidade de forma. Tem gente que compra aquelas formas de silicone pra fazer. Também dá pra fazer muita coisa também utilizando essa massa de cerâmica fria. Mas também dá pra fazer muita coisa manualmente, com as suas próprias mãos aí. Às vezes a gente vê aqueles enfeites em lojas caríssimas, né? E acha que jamais conseguiria fazer em casa. Mas, gente, sério, se eu consigo fazer, qualquer um consegue. Eu gosto muito de artesanato. Tem outras coisas também que eu gosto de fazer. Adoro o estilo farmhouse, inclusive esse passarinho vai ser o complemento de uma decoração farmhouse. Estou no Mercado Livre, tá, gente? Com a minha decoração farm. Então, ó, no Pinterest tem várias inspirações de passarinhos de cerâmica pra você. Tenta você pegar uma foto de lá e aí você deixa do lado, enquanto você estiver fazendo o seu passarinho. Ó, fiz a parte da frente aqui a cabeça, fiz aqui o corpinho, e aí eu vou fazer o rabinho. Você pode deixar um potinho de água, como eu deixei aqui, ou você pode pegar um spray
e ir aplicando aqui enquanto você tá moldando, tá? A gente, basicamente, é um trabalho que você consegue fazer manualmente, aí, sem necessidade de utilizar quase nenhuma ferramenta aí. Deixa eu virar o outro lado pra ver como é que tá. Aqui tá um pouquinho não homogêneo. Gente, lembrando que pode não ficar exatamente uma massa perfeita, lisinha, na hora que você estiver trabalhando. Mas, como muitos dizem por aí, né, geralmente, quando você tá passando uma massa na parede, um cimento, a gente acerta na lixa. Tem gente que acerta na massa, a gente vai acertar na lixa. Então, no acabamento final, você vai pegar uma lixa aí de parede mesmo, tá? Eu uso aqui a 120, mas é a numeração da lixa, mas pode ser qualquer uma outra. Você acha aí materiais de construção e você dá o acabamento com a lixa. Tenta deixar o mais lisinho possível pra você não ter muito trabalho aí lixando, tá? Então, quanto mais alisar, mais lisinho fica. Vai molhando a mão na água ali, o dedo na água, vai passando na massinha, vai moldando seu passarinho. Coloca uma foto que você pode imprimir do Pinterest, coloca do lado. E eu quero fazer um biquinho bem pequenininho, que é o outro passarinho que eu fiz, eu vou mostrar aqui no final. Eu fiz um bico maior, eu fiz ele mais magrinho, mas eu quero algo mais delicado. E eu quero também tentar fazer a marcação do biquinho, tá vendo? Então eu vim aqui com a minha colher, eu vou tentar fazer a marcação aqui do biquinho. Vai vendo se o rostinho do passarinho não tá torto ou alguma coisa assim, tá? Aí você vai ajeitando aí. O meu tá um pouquinho torto, quero que ele fique mais marcadinho aqui. A carinha dele também tá um pouco amassada, então você molha a mão na água. Se você tiver uma esponjinha, pode ser qualquer esponjinha, você pode cortar um pedaço da esponjinha de lava-louça, aquela parte amarela, e você pode vir passando, tá? No seu molde aí. Faz o biquinho bem delicadinho. Se você quiser se inspirar em outro tipo de passarinho, se você quiser fazer outros animais, coruja, a gente adora coruja também, dá pra fazer. Gente, cerâmica fria dá pra você fazer mil e uma coisas. Real, dá pra fazer um monte de coisa. Bom, fiz aqui meu passarinho, tá meio tutinho aqui, você vai arrumando, ó. Olha, vê se ele tá simétrico, coloca ele de frente, assim, pra você ver se ele tá mais gordinho pra um lado do que pro outro. E é mais ou menos isso, gente, ó. Aí, se você quiser fazer os olhinhos, eu peguei aqui, vou pegar essa faquinha de queijo, mas você pode fazer com uma colher também. Eu tô pensando em fazer um olhinho mais redondinho, mais um pouquinho diferente, ó. Vou fazer um triângulo. Quase um triângulo, né? Fiz duas marcações ali, ó. Vou repetir a mesma coisa lá do outro lado. Tem gente que coloca aqueles olhinhos de plástico, sabe? Tipo de boneca. Eu não vou colocar, vou deixar o meu assim mesmo. Só com ali a lembrança de ser os olhinhos, né? Porque depois eu vou pintar ele, né? Eu vou pintar ele utilizando tinta chalk, gente. Tinta chalk é uma tinta que você consegue utilizar ela em madeira, em metais, em cerâmica. Então ela te dá essa liberdade de utilizar em vários materiais. Gente, o rabinho dele aqui, eu vou deixar esse aqui bem baixinho. O outro eu fiz um pouquinho mais levantadinho. E aí você vem com uma colher ou com uma faquinha e faz a marcação aqui das penas, né? Que seriam as penas. A asinha, eu vou vir com uma colherzinha de chá, né? Colherzinha de café, de chá, enfim. E aí eu vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Tem gente que utiliza a tesoura também, gente. Tem gente que vem aqui e corta uma asinha com a tesoura pra ela ficar pra fora, né? Pra ela ficar mais externo aqui. E eu quero que fique coladinho no passarinho. Então, eu vou fazer só essa marcação com uma colherzinha mesmo. Então, você tenta fazer no mesmo sentido aqui do outro lado. Olha de cima aqui, vê se tá mais ou menos do mesmo tamanho. Se você errar, é só você molhar a mão. E moldar novamente, tá? Então, ó, a asinha tá pronta. Peraí que eu fiz uma entradinha aqui. E aí, se você quiser fazer a simulação das peninhas, é só você apertar a colher na massinha dessa forma.
Mesma coisa do outro lado. Gente, então o resultado final do passarinho, ele fica assim, super lindinho, tá vendo? Super fácil de fazer. Eu não sou especialista em cerâmica, né? Acho que vocês perceberam. Mas dá sim pra você se arriscar nesse mundo da cerâmica fria. Não é um material muito caro, tá? Então você consegue comprar aí 1 quilo de massa num preço super acessível. Deixa secar de 24 a 48 horas. Se é um tempo de sol, ele seca rapidinho, de um dia pro outro. Eu vou colocar o meu hoje, acho que amanhã vai ter um solzinho, então amanhã no final do dia ele tá seco. O outro que eu fiz foi esse aqui. Então depois que eu esperei secar, eu dei uma lixadinha com uma lixa fina, tá? Geralmente eu uso a 120 aqui. Não pode ser uma lixa muito grossa, porque senão você vai arranhar, né? Pensa que é uma cerâmica. Então, quanto melhor o acabamento estiver, melhor fica a sua pecinha. Então, finalizei também com a tinta chalk, que eu comentei aqui no vídeo. A tinta chalk você pode utilizar para diversos fins, né, para diversos materiais. Usei a cor areia rosada. Então, acho que não dá pra ver muito bem no vídeo, mas é um rosinha bem clarinho. Tem um baldinho aqui, um baldinho de plástico, você acha facilmente nessas lojas de artesanato. Coloquei umas folhinhas aqui, umas folhinhas artificiais. E também pintei essa forminha de pinos com MDF. Então, usei um stencil Farmhouse aqui, coloquei nos dois lados dessa bandeja. Aqui tem a marca da loja. Então, coloquei o baldinho, coloquei o passarinho. E é isso, gente. Você pode fazer esse kitzinho com diversas opções dentro, tá? Então, é um kitzinho de enfeite. Você pode enfeitar sua cozinha, sala. Enfim, quem gosta de decoração farmhouse, quem é doido como eu com a decoração farmhouse, adora enfeitar a casa inteira, né? Então, essa aqui tá na minha sala, por enquanto. Eu achei que ficou uma gracinha. Se você quiser fixar, né? Se você quiser fixar pra que não caia como aconteceu agora, é só você passar uma cola tudo, uma cola quente no fundo da bandejinha e colar os itens aqui. Como eu quero utilizá-la pra colocar o que eu quiser dentro, então eu vou deixar eles soltinhos, mas fica super bonitinho, gente. Olha que gracinha. Lindinho, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sou nova aqui no YouTube, então ainda tô aprendendo aí a lidar com a câmera. Me perdoe se o áudio estiver um pouquinho baixo, um pouquinho ruim. A gente vai se adaptando. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte e segue o meu canal. Um beijo!